Agora sim, muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia ao vivo nesta segunda-feira. Lembra você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado de hoje é o jurista, ex-magistrado, professor universitário, político brasileiro, filiado à União Brasil, senador da República pelo estado do Paraná, Sérgio Moro. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Acho que diante do currículo vai ter bastante coisa para a gente falar e conversar aqui hoje, hein? Um grande prazer estar falando com a Jovem Pan, estar falando com todos vocês e aqui no Direto ao Ponto. Opa, espero que a gente possa fazer um ótimo debate, porque temos também uma bancada qualificada. Jess Peixoto, comentarista da Jovem Pan. Dr. Esper Chacur Filho, que é economista e advogado. Vamos falar também com o advogado e professor da FGV, Luciano Tim, que participa conosco. E o Diego Tavares, advogado e comentarista da Jovem Pan. Estes são os que estão aqui no nosso estúdio. Mas teremos a participação também da nossa comentarista, a jornalista Dora Kramer, e também do comentarista Cristiano Beraldo. Ótima noite para vocês, que bom ter a participação de vocês aqui. Antes da gente abrir para as perguntas, vamos conhecer um pouquinho da história, da longa história de Sérgio Moro. Acompanhe. Sérgio Fernando Moro é de Maringá, nascido em 1º de agosto de 1972, é jurista, ex-magistrado, professor universitário e político brasileiro, filiado à União Brasil e senador da República pelo estado do Paraná desde 2023. Foi juiz federal, professor da Universidade Federal do Paraná e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Tornou-se um juiz federal em 1996 e trabalhou em casos como o escândalo do Banestado e a Operação Farol da Colina. Foi auxiliar no Supremo Tribunal Federal, tendo assessorado a ministra Rosa Weber durante o julgamento dos crimes relativos ao escândalo do Mensalão. Ganhou notoriedade nacional e internacional por comandar, entre março de 2014 e novembro de 2018, o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na Operação Lava Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas, como a Petrobras e a Odebrecht. Em 2017, no âmbito dessa operação, condenou o ex-presidente Lula, decisão que foi posteriormente anulada pelo colegiado do STF. Em novembro de 2018, pediu exoneração da magistratura após aceitar o convite do então presidente eleito Jair Bolsonaro para ser titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em 1º de janeiro de 2019, tomou posse como ministro da Justiça e Segurança Pública. Em 2020, pediu demissão em entrevista coletiva, após exoneração do diretor-geral da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2022, elegeu-se senador pelo Paraná. Bom, senador Sérgio Moro, preciso começar com o factual desta segunda-feira, né? Aconteceu justamente no dia em que o senhor está aqui conosco ao vivo. 2 homens foram mortos num presídio no interior de São Paulo. Eles eram acusados justamente de participar daquele plano que previa o seu sequestro e a sua morte. Como é que o senhor acompanha o desfecho dessa história hoje? Bem, foi uma coincidência, né, Evandro, eu estar aqui hoje, porque a gente tinha combinado essa entrevista anteriormente. Então, eu recebi essa notícia hoje com surpresa. São 2 membros do PCC, daquele grupo que eles chamam de sintonia restrita, que são encarregados de praticar aqueles assassinatos. O que acontece? Como ministro da Justiça, nós fomos muito firmes contra o crime organizado. Fizemos, entre outras medidas, aquele isolamento das lideranças do PCC em presídios federais. Ninguém tinha coragem de mexer e a gente fez isso. Além de outras medidas, aprovamos, por exemplo, uma lei lá que prevê o confisco alargado de todo o patrimônio das organizações criminosas. E essa ação deles, que para mim foi revelada ali em janeiro de 2023, mostra a ousadia, a que ponto chegou as organizações criminosas no Brasil. Esses 2 indivíduos foram identificados como dentre os mentores ali daquele grupo para fazer o assassinato, e era um planejamento real. Tanto assim, Evandro, que na investigação, isso eu vi, eles tinham filmado o meu prédio, onde eu morava, lá em Curitiba. Tinha todo um plano, né, de sequestro, assassinato. A gente não sabe aí exatamente qual que eram as motivações. Provavelmente uma retaliação pelo trabalho que efetuamos. E hoje veio essa informação que foram assassinados dentro do próprio presídio. Aí pode ser disputa interna, pode ser queima de arquivo. Nós não temos ainda, até porque eu não sou investigador desse caso. Mas você pretende acompanhar? Eu vou acompanhar, porque é importante ali a gente saber exatamente o que aconteceu
em relação a esses dois indivíduos. Certamente lamentamos qualquer morte, mas até algo que é importante destacar, que vem na linha de um outro tema que está sendo debatido no Congresso, que é esse projeto antidelação premiada. Veja que foi descoberto esse plano de sequestro, assassinato da minha pessoa, eventualmente até da minha família. Eles cogitaram, isso está na investigação, tem fotos, inclusive também de onde moravam lá o senador Rodrigo Pacheco, o deputado Arthur Lira, não com a mesma profundidade de que havia em relação ao meu caso, mas eles chegaram a cogitar até essa possibilidade. Isso foi revelado por quê? Porque alguém, membro da organização, informou que havia esse plano, né, através de uma colaboração. Então, como é que fica? Vão acabar com isso agora? Né? Porque tem muita gente preocupada e criticando, por exemplo, a delação na época da Operação Lava Jato. Eu acho que não tem razão. Mas a colaboração é um instrumento essencial para combater especialmente o crime organizado. E a gente está vendo o PCC, Comando Vermelho crescendo, e a gente vai matar bem esse instrumento? E não é só no Brasil, né? A colaboração premiada mais famosa que já aconteceu na história foi do chamado Tommaso Busquetto, que era um membro da máfia siciliana, da Cosa Nostra. Foi preso até aqui no Brasil, extraditado para a Itália, e lá as informações que ele disponibilizou, junto com outras provas, propiciou pela primeira vez a condenação de centenas de mafiosos, inclusive de lideranças. Então não faz sentido agora a gente simplesmente matar a delação premiada. Já vou abrir um espaço aqui. Esper, por favor. Senador, boa noite. Senador, voltando ao tema, continuando no tema segurança pública, eu gostaria de saber do senhor se a política de segurança pública que o senhor tentou implementar logo que assumiu o Ministério da Justiça foi implementada, foi levada a cabo, teve seguimento, ou se fatos como o de hoje só ocorreram porque não houve a continuidade, mesmo pelos bolsonaristas que continuaram no governo. Esper, nós temos que ser bastante claros. O governo Lula não tem política de segurança. A única discussão que a gente vê é sobre câmeras policiais, que é um debate válido, mas vamos dizer que não pode resumir a segurança pública ao debate das câmeras. Quando eu assumi lá, nós pensamos o seguinte: vamos enfrentar o crime organizado. Enfrentamos emergências, que teve lá, por exemplo, no Ceará, ataques. Fomos para cima das lideranças do PCC com base na lei, por isolamento. Apresentamos aquele projeto de lei anticrime, que infelizmente não foi todo aprovado, mas ainda assim algumas medidas importantes foram aprovadas. Ampliamos a possibilidade de confisco do patrimônio dos criminosos e de organizações criminosas, com o tal do confisco alargado. E algo que para mim era muito importante, que a gente conseguiu aprovar, mas não conseguiu avançar como gostaríamos, é o Banco Nacional de DNA para Criminosos, que é a moderna impressão digital. Então tem jeito de combater o crime? Tem. Agora tem que ter estratégia. Hoje a gente vê o quê? A Polícia Federal muito focada em investigar, vamos falar a verdade, críticos ao governo e adversários políticos. Aí falta energia, recursos para poder investigar o crime organizado. Faço um ponto aqui de ressalva, porque a Polícia Federal, que acabou informada desse plano de assassinato, investigou e conseguiu identificar esses indivíduos e desmantelar essa célula. Mas é insuficiente diante do desafio que representa o crime organizado hoje no Brasil. Rapidamente, senador, diante de toda essa produtividade que o senhor mencionou como ministro da Justiça, então por que não houve uma permanência num governo que justamente dizia defender a segurança pública e querer investir na segurança pública? Olha, algumas políticas foram continuadas. Por exemplo, o próprio Banco Nacional de DNA, que envolve coleta do DNA dos presos, mas houve também um evento que foi a pandemia, que isso prejudicou. Tem que ir nos presídios, colher lá o DNA, então deu uma desacelerada. Mas assim, o foco principal, a meu ver, Evandro, a gente falar do hoje, do governo de hoje. Então, eu sou oposição ao governo de hoje. O governo anterior eu fui ministro, em vez que sou o único ministro da Justiça em relação ao qual teria um plano do PCC para sequestrar e assassinar. Quer dizer, acho que a gente fez um bom trabalho. Imagino que seja essa a razão, embora fiquem criticando, muitas vezes não reconhecem os méritos, mas pelo jeito os próprios criminosos reconhecem o mérito. Mas o que importa agora é a gente ver o governo atual, que não tem política de segurança, e nós tentarmos lá no Congresso, apesar dessas falhas do atual governo, de tentar pelo menos
suprir algumas lacunas. Então, a gente está com alguns projetos importantes, inclusive um de ampliação do Banco Nacional de DNA para criminosos, que foi aprovado no Senado, está na Câmara. Espero que possa ter andamento. Vamos lá, vou abrir um espaço aqui para Dora Kramer. Vai lá, Dora, seja muito bem-vinda. Que bom recebê-la mais uma vez. Boa noite, senador. O senhor já queimou a minha primeira pergunta, que era sobre a delação, mas queimou não, já deu a resposta, já sabemos. O senhor é contra, ótimo, então posso vir para a política. O senhor deu uma entrevista longa na Folha de São Paulo, nesse fim de semana, e aí eu vi com muita atenção, e sabe o que me chamou a atenção? Quando a Mônica Bergamo lhe pergunta sobre a questão da presidência, o senhor diz assim, olha, no futuro eu posso voltar para a iniciativa privada, tenho planos, posso fazer outras incursões na política, mas presidência da República, nem pensar. Foi esse o termo que o senhor usou, nem pensar. Pergunto, o que lhe motivou lá atrás a querer pleitear a presidência e por que esse nem pensar? Por que o senhor desistiu liminarmente? Primeiro, Dora, eu quero aqui até te parabenizar, porque eu assisti críticas suas pesadas a esse projeto antidelação, né? E acho que é importante. Nós precisamos nos mobilizar, a sociedade precisa se mobilizar, porque não é uma questão só de um meio eficiente para combater a corrupção, mas é um meio eficiente para combater, e essencial, para combater o crime organizado. Olha, quando teve aquele julgamento da ação de cassação, que foi indeferida por unanimidade no TSE, eu sabia que ia surgir a pergunta sobre planos eventuais para a presidência. Então, fiz questão de dizer que não sou candidato à presidência em 2026. Lá atrás, eu entendi que tinha uma polarização na eleição presidencial que não era benéfica ao país. Entendi que tinha as minhas chances, coloquei o meu nome ali à disposição e houve até um avanço grande nas pesquisas na época. Mas, no entanto, a meu ver, faltou depois um suporte político partidário robusto que permitisse que continuasse, além do próprio aprofundamento da polarização. Agora, 26, eu acho que as chances são de outros. Mas um ponto que me chama muito a atenção é por que a gente está discutindo, em 2024, a eleição presidencial de 2026. E o motivo é óbvio. Quem colocou esse debate na mesa é o governo Lula, que, sendo muito sincero, fracassou. Não tem o que mostrar, não tem o que apresentar. Ninguém estaria discutindo a eleição presidencial em 26, não fosse aí o governo Lula que falhou. E a gente não sabe para onde vai. Então estão surgindo os nomes, Tarcísio, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não estarei nesse ticket. Eu estou fora, meu momento acho que já passou. Mas isso só 2026 ou mais para frente talvez volte o seu nome a esse rol? Não, isso aí a gente está olhando daí muito para o futuro, né? Meu foco não é esse. Meu foco pode ser que a gente tente uma candidatura executiva do Paraná. Né? Eu tenho uma preocupação de impedir que o PT assuma o governo do Estado do Paraná e nós somos um dos nomes ali à disposição que tem condições de impedir o avanço do PT pelo Estado do Paraná. Isso é uma missão. Do outro lado, eu quero apoiar alguém, um desses candidatos, né, para poder derrotar o PT e o Lula em 26. Nós temos um bom nome no União Brasil, que é o do governador Ronaldo Caiado. A gente até fala brincando dentro do partido, 86% dos goianos não podem estar errado. É a taxa de aprovação dele lá. Tem se destacado em segurança, tem se destacado em educação lá no Estado. Então é um bom nome. Agora, o mais importante é a gente derrotar o PT e o Lula, porque o país não aguenta. Vamos lá, Jess. Senador, antes de mais nada, boa noite. A minha pergunta também está na lógica da segurança pública. O senhor bem menciona que o governo do PT não tem plano. Nós vimos o Flávio Dino como ministro da Justiça e da Segurança Pública, demorando até novembro daquele ano ali no limiar para sair para o STF, para entregar ali uma base de plano. E aí depois nós vimos o antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, não tomando medidas em relação a uma continuidade de plano algum, ou seja, hoje o Brasil, que tem como principal problema a questão da segurança pública, a lógica da segurança pública, é esse, segundo pesquisas, o problema que mais atrapalha a rotina dos brasileiros, que mais preocupa, totalmente desservido. Qual que é, na perspectiva do senhor, o papel do Senado Federal nessa conjuntura para realmente propor mudanças na segurança
segurança pública e endereçar essa situação que o governo federal não está fazendo. Como que o senhor, como senador, tem feito essas medidas e de que forma tem mobilizado a oposição para cobrar o governo federal? Jess, eu acho que o direito penal ele tem que ser sério. Tá? Então não é uma questão de discutir se tem que endurecer muito contra os criminosos, tem que flexibilizar, mas ele tem que ser pelo menos sério. E o que nós temos no Brasil é um grande problema de impunidade, que é decorrente de uma série de problemas. As leis às vezes são ruins, falta às vezes uma focalização da segurança pública naquilo que importa, que é o combate principalmente ao crime organizado. Mas o senhor vê isso numa incapacidade do ministro ou da pasta como um todo, senador? Hoje existe uma falha severa na segurança pública do país porque não existe projeto. Quantos projetos o Senado ou a Câmara recebeu do governo federal em matéria de segurança pública? O número é 0. Então, assim, não é nem discutir contra, mas é a constatação de que não existe o projeto. Mas aí nós tentamos suprir as lacunas como sendo possível, dentro do espaço possível. Tem agora comigo na relatoria um projeto que é até interessante, é um projeto que foi apresentado pelo ministro Flávio Dino como senador. É engraçado que ele não apresentou como ministro, mas apresentou como senador, que é um bom projeto para a gente tentar restringir a porta giratória das audiências de custódia. Né? Porque o que acontece hoje? A pessoa é presa em flagrante, é levada ao juiz, o juiz avalia se deve ficar presa ou deve ser solta. O contato com o juiz não é um problema, é até bom. Porque tem uma autodefesa ali envolvida e o juiz pode tomar uma decisão melhor. Ocorre que tem um grande número de pessoas que é solta, mais ou menos uma taxa de 39%, né? Nós temos as estatísticas do próprio CNJ em relação a isso, e surgem aqueles casos escabrosos, né? Que muitas vezes chamam a atenção da imprensa. A pessoa presa em flagrante por estupro, presa em flagrante com um fuzil, com características que parecem ser membro do crime organizado, com drogas, por repetidos furtos, gente que foi preso e solto numa audiência de custódia, em seguida solto, preso de novo e levado a nova audiência de custódia. Então esse projeto são critérios para a gente, que o juiz vai ter que analisar para a gente tentar diminuir essa porta giratória, ser mais rigoroso. É um projeto que está comigo na CCJ, eu estou relatando. Nós já tínhamos um projeto que tinha sido aprovado na Comissão de Segurança Pública e queremos levar isso em breve para votar. Mas o grande problema, que é da natureza do PT, Jesse, que eles têm aquela visão do criminoso como uma vítima da sociedade, um coitadinho. Nada mais característico disso do que esse projeto do fim das saidinhas. O Lula vetou. O preso no semiaberto sai no feriado, sai a centenas, sai aos milhares. O juiz não tem condições de fazer um controle individual. Parte deles não voltava. Levantaram o número lá, 5% não voltava. Mas, por exemplo, no meu estado, a estatística apontava 14%. E aí você tem que colocar o policial na rua para ir recapturar. E parte deles cometem novos crimes. O caso chegou ao Senado, estava emperrado no Senado, tinha resistência. Eu apresentei uma emenda para a gente permitir que o preso no semiaberto continuasse saindo para atividade educacional, por exemplo, curso supletivo, porque aí sim é uma atividade ressocializante. Colocamos ainda uma cautela, se for condenado por crime hediondo ou praticado com grave, com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não sai, mesmo para a educação, mas resgatar para a educação. Aí isso fez o projeto destravar, foi aprovado no Senado, a Câmara manteve, inclusive a minha emenda, vai lá o presidente da República, com todas as chances de dar uma mensagem ao mundo do crime, olha, nós vamos endurecer, proteger o cidadão. O que o presidente faz? Veta. E aí a gente derrubou o veto. Senador, rapidamente, muita gente chamou de hipocrisia essa medida que foi apresentada pelo senhor pelo fato de, por que os presos poderiam sair então para estudar e não poderiam sair em datas comemorativas? Porque de qualquer forma eles estariam saindo. Quais são os argumentos do senhor justamente para responder a essas críticas? Qual é a diferença do preso que sai para estudar e para o trabalho em termos de controle daquele que sai para visitar a família em datas comemorativas, por exemplo? Tem algumas diferenças bem importantes. Primeiro, é falsa aquela afirmação do governo de que o fim das saídas temporárias ia retirar os incentivos de bom comportamento dos presos. Porque para você sair para a educação e para o trabalho, saídas que foram mantidas para o preso semiaberto, precisa ter bom comportamento. Então os incentivos permanecem.
Mas o principal é que trabalho e educação são atividades ressocializantes em que ele está se habilitando para voltar no futuro ao convívio à sociedade. E são atividades que, se ele, por exemplo, fugir ou fizer qualquer coisa, ele vai perder aquela oportunidade que lhe foi concedida. Três, essa saída para o trabalho, para a educação, permite uma análise mais individualizada por parte do juiz da execução. Já na saidinha do feriado, saem centenas, milhares de presos. Não tem como o juiz fazer uma análise individualizada. E o preso, se foge ou se ele comete um novo crime, não tem muito a perder, porque ele não está necessariamente trabalhando, não está necessariamente estudando. É diferente da outra situação. Então, há uma diferença clara, no nosso ver, e o Senado e a Câmara depois teve a sensibilidade de manter as saídas de caráter reeducativo ou para trabalho que são, de fato, ressocializantes. Vamos lá, Beraldo, pode fazer a tua pergunta. Boa noite, senador. Prazer estar aqui conversando com o senhor. Um dos crimes de maior repercussão nacional, sem dúvida alguma, foi o assassinato brutal de Marielle Franco e Anderson Gomes no Rio de Janeiro de 2018. Agora, o governo, no ano passado, federaliza a investigação desse caso, porque já havia decorrido aí 5 anos de investigação. De repente, é feita uma delação premiada por um assassino brutal, violentíssimo. As palavras dele são aceitas. E aí, a partir disso, se prendem 3 pessoas e o governo dá o caso como esclarecido, o crime resolvido. Qual é a minha leitura como cidadão com um pouquinho de senso crítico? Vários anos de investigação no Rio de Janeiro. O senhor tentou fazer a federalização dessa investigação, não conseguiu. Vários delegados passaram pela investigação e agora nenhum deles tem ali indicado que ou foram fruto de corrupção, por isso não investigaram, ou de alguma forma estavam envolvidos e tal. Magicamente, o governo federal, neste momento, resolve este caso com 3 pessoas presas. Da sua versão desses fatos, por que o senhor não conseguiu federalizar o caso? Qual é a sua leitura sobre essa conclusão tirada a partir da delação do preso do Elcio Queiroz? Cristiano, primeiro acho que o ponto mais importante é o seguinte: esse crime não pode ficar impune. Quem assassinou a Marielle e o Anderson tem que ser punidos. É inaceitável qualquer espécie de violência e violência política mais ainda. Toda colaboração premiada precisa ter aquilo que a gente chama de prova de corroboração. Eu não conheço os detalhes desse caso, então eu não consigo aí fazer um juízo de valor. Mas aquilo que falou o Rony Lessa, né, ele vai ter que encontrar uma prova de corroboração para justificar uma condenação criminal. Imagino que se esteja investigando, buscando essa prova de corroboração. E é mais um exemplo de que aquele projeto antidelação é uma estupidez tremenda, porque ele fez essa colaboração premiada. Você imagina alguém preso, né, condenado, ou estava respondendo o processo, e quer daí revelar, né, o mandante do assassinato, e não pode porque vem uma lei que proíbe a colaboração premiada. Era a mesma coisa daquele indivíduo que informou que havia um plano lá de sequestro em relação a mim e minha família. Não, você não pode falar nada porque a lei não permite. Então é de uma estupidez assim, tamanha, e vai na contramão do que prevê outros ordenamentos jurídicos. É claro que eu sei que tem gente até bem intencionada defendendo o projeto, pensando na preocupação de que a prisão preventiva possa ser utilizada de uma forma indevida, mas não pode ser esse o remédio. Tá? Bem, eu era ministro da Justiça e nós queríamos solucionar o caso, que estava com a Polícia Civil e com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E nós tínhamos uma percepção de que ali haviam vários obstáculos, até porque havia se plantado uma testemunha falsa dentro daquele processo. A Polícia Federal investigou isso na época, a pedido até do ex-ministro Raul Jungmann, e isso transcorreu ainda durante parte da minha gestão. Chegaram à conclusão de que o melhor ali era a federalização para a gente ter um resultado daquele caso. Não obstante, a família da vítima, da Marielle,
tinha uma preferência por manter a investigação junto às autoridades do Estado do Rio de Janeiro. Eles tinham uma confiança nas autoridades estaduais. E do outro lado, por razões, a meu ver, equivocadas, tinha uma desconfiança em relação à Polícia Federal durante o governo anterior. A meu ver, a Polícia Federal ia fazer um trabalho absolutamente profissional, como tinha feito ao descobrir aquela testemunha falsa plantada, mas eles tinham um receio, acho que muito incutido por terceiros em cima deles, e eles optaram por fazer essa preferência. Bem, eu era ministro da Justiça e entendia que o melhor para o caso era a federalização. Mas se a família da vítima tem essa preferência, o meu entendimento é que deveria ser respeitada a posição da família da vítima. Então nós ficamos ali fora e agora no último governo mudou o cenário, aí a Polícia Federal entrou no caso, como já poderia ter se feito lá atrás, e acabou descobrindo esse caminho. Agora não tenho condições de opinar ali sobre as provas específicas, porque eu não conheço o caso. A colaboração, no entanto, é importante para poder tentar revelar aí todos os envolvidos nesse assassinato. Por favor, Tim. Pois então, boa noite, senador, boa noite aos colegas aqui. O senhor falou, então, acho que vários momentos sobre crime, e há pouco se fala até da sua formação acadêmica, que é de doutor. Então, o senhor é um conhecedor de direito penal, foi professor da Federal do Paraná, uma faculdade de excelência. E os dois caminhos de política criminal que se conhecem, existe aquele mais difundido no Brasil, né? Foucault, etc., de que, de fato, o criminoso ele é quase que uma vítima de uma sociedade capitalista, e você tem uma visão que, lá na Universidade de Chicago, né, trouxe a visão de que o criminoso toma uma decisão e, portanto, ele é um agente econômico racional, né? Gary Becker ganhou um Nobel. Toda vez que se testou essa teoria do Becker, até porque ele ganhou o Nobel, parece que funcionou. E toda vez que se testa a teoria alternativa, como tem sido na Califórnia, eu fui recentemente para a Califórnia, São Francisco estava numa situação que eu nunca tinha visto. O promotor lá, que é municipal, sofreu um recall, foi retirado, justamente por aquela ideia de não processar delitos de pequena monta. Quer dizer, a sua visão de direito penal, até para que o público também conheça a sua visão acadêmica, vai na linha de Chicago, de um prêmio Nobel de Economia, de que o criminoso pondera o custo-benefício de ser pego e, portanto, até mais do que a pena, mas a probabilidade de ser pego e ser punido é importante? Bem, se fosse para escolher, Tim, entre o Gary Becker e o Foucault, certamente seria o Gary Becker. Mas o próprio César Beccaria, que é apontado como uma grande referência humanista dentro do direito penal, ele falava que o mais importante do que a severidade da punição é a certeza da punição. No Brasil, nós falhamos em ambos os aspectos. Muitas vezes as penas são demasiadamente leves. Eu tive uma situação que, para mim, assim, me marcou muito. Quando eu estava apresentando lá o projeto anticrime, nós queríamos endurecer a progressão de regime para crime hediondo. Porque na época era só 2/5, e eu achava, poxa, crime hediondo tem latrocínio, crime hediondo tem homicídio qualificado, feminicídio qualificado. Como é que só vai cumprir 2/5 da pena? Então a pena é irreal. Você pega lá 20 anos e só precisa cumprir 2/5 regime fechado. E conversando com os parlamentares para buscar convencê-los, eu encontrei um, que eu vou tomar a liberdade aqui de não mencionar o nome, tá? Porque precisaria ter uma autorização, e comecei a falar com ele, tentando convencê-lo, daí ele me disse o seguinte: você não precisa falar nada para mim. A minha filha foi vítima de latrocínio, né? E os culpados pegaram esse benefício aí de cumprir apenas um percentual ínfimo da pena. A gente pode pegar um exemplo conhecido. Eu assisti aquela minissérie lá, do assassinato da Daniela Pérez, né? E aí tinha aquele rapaz, o Guilherme de Pádua, assassino, já falecido. Ele ficou 7 anos preso, em regime fechado. Porque o regime semiaberto é uma prisão, mas nem tanto. E regime semiaberto praticamente não tem prisão. Então, 7 anos por prisão, por assassinato, no Brasil é muito pouco.
Inclusive, a Glória Pérez, né, que é a mãe da vítima, ela tem uma campanha firme dizendo, olha, precisamos ter uma legislação penal mais séria. Não fizeram justiça para minha filha. E eu concordo com ela. Então, aquilo que eu disse para a Jéssica anteriormente, o direito penal precisa ser sério, né? E, de fato, o Becker está com a razão. O crime é uma decisão racional, normalmente, seja do criminoso de colarinho branco, seja do assaltante de banco, seja do membro do crime organizado. A única ressalva são os crimes passionais. Esses sim, que são muitas vezes cometidos ali por uma decisão emocional, muitas vezes impensada, que às vezes tem que ter alguma resposta um pouquinho diferente, mas também não se pode ignorar quando são crimes graves. Mas eu também acredito, Tim, naquela teoria das janelas quebradas, né? Broken Windows Theory, que no fundo teve por trás daquele movimento em Nova York, que baixou a criminalidade em Nova York. E a gente tem uma percepção natural sobre isso, de que casa abandonada não gera boas coisas. Então, uma cidade degradada, pichada, janelas quebradas, parece aquela vizinhança abandonada, e isso acaba funcionando como um fator de estimular a prática de crimes, porque parece terra de ninguém. Então, eu defendo o maior rigor, sim. E, Evandro, se me permite, os colegas também, uma pergunta em cima dessa, e normalmente os advogados vão perguntando em cima de outros a partir das premissas, né? Então, considerando isso, senador, a ideia de prisão apenas após o trânsito em julgado, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que eu conheço que tem essa interpretação, porque o texto ele já variou, a interpretação, o texto é o mesmo, mas a interpretação já variou, e isso tem reflexo, por exemplo, em compliance, né, que é uma atuação que a gente faz, que é de ética corporativa, enfim. O que o senhor acha em termos de política pública criminal em que o criminoso sabe que só irá preso após o trânsito em julgado? É um desastre, né, Tim? Porque daí você tem um sistema criminal que vai ser... a efetividade dele vai ser baseada na prisão preventiva. O que torna um sistema arbitrário, arriscado, porque a prisão preventiva é uma decisão provisória que pode estar errada, é um risco maior de você prender um inocente. E o juiz sabe assim, olha, se não decretar uma prisão preventiva, ele não vai responder nunca, não vai sofrer nunca as consequências do ato dele, porque vai depender do trânsito julgado, que aqui no Brasil é como se fosse um unicórnio, né? Não existe. Não acontece pelo nosso sistema generoso recursal, especialmente para aquelas pessoas que têm condições de contratar excelentes advogados. E não é só o colarinho branco. Inclusive, tem uma migração que a gente até observa muitas vezes de advogados que anteriormente trabalhavam defendendo criminosos de colarinho branco indo defender integrantes hoje de crime organizado. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo negativo. O advogado de defesa nos confunde com o criminoso. Mas é uma revelação de que existe também um mercado, né, e essas pessoas têm condições de contratar excelentes advogados também. Então, naquela época foi uma decisão, e com grande respeito ao Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão por 6-5, mas foi uma decisão infeliz. E jogou o combate à criminalidade em geral, nós recuamos muito tempo, algo que nós temos que tentar avançar. Hoje não vejo, porém, condições políticas de se aprovar uma emenda constitucional para retomar a prisão em segunda instância, mas é algo que teremos que discutir no futuro. Vamos lá, Tavares. Senador, muito boa noite. Vou girar a pauta aqui, sair um pouquinho da segurança pública. Vamos falar um pouquinho de Lava Jato. A operação completou 10 anos, agora em 2024, teve seu início em fevereiro de 2014. E goste ou não goste da operação, é inegável que ela passou para a sociedade uma sensação de que o Brasil estava, ao menos, começando a deixar para trás aquela pecha de país da impunidade. Grandes políticos investigados e presos, grandes empresários investigados e presos, enfim, a elite do funcionalismo público na berlinda da justiça. Passados esses 10 anos, o que nós temos hoje é um tabuleiro invertido. O principal réu da Lava Jato hoje é presidente da República, cercado de outros grandes réus da operação. Esses empresários que foram investigados e presos hoje estão aí disputando contratos públicos. Enfim, cenário de terra arrasada para todo entusiasta da Operação Lava Jato. Diante desse cenário, o senhor, como principal protagonista desse período histórico do Brasil, o senhor considera que a Lava Jato deixou de fato um legado para o nosso país? E dentro dessa perspectiva, o senhor tem algum arrependimento
na tua atuação enquanto juiz? Inclusive, senador, essa foi uma pergunta enviada pelo Marcelo, também muito parecida com a do Tavares. Os telespectadores participam ao vivo, isso é muito legal. Ele perguntou se o senhor se arrepende de ter assumido o Ministério da Justiça e se o senhor tivesse permanecido como juiz, se a Lava Jato teria outro destino hoje, para complementar o que foi questionado pelo nosso amigo Diego Tavares. Não, são excelentes perguntas. Já vai no combo. Mas se eu ganhasse 1 centavo cada vez que me perguntasse isso, estava rico até hoje. Olha, a Lava Jato tem um grande orgulho dela. Foi um momento que prevaleceu o império da lei, tá, no Brasil. Pessoas poderosas que se corromperam ou que corromperam outros. E as provas são inegáveis. Tem depoimentos, tem testemunhas, tem confissões, tem documentos. E tem o mais notável, que é o dinheiro devolvido, né? Então, a Petrobras, ela recuperou 6 bilhões de reais de dinheiro de corrupção. Dados oficiais. E o dinheiro é mais do que isso até, né? Dinheiro na Suíça, contas de não sei quem. Então, os fatos são inegáveis. Agora, o que a gente tem é um sistema que favorece a impunidade. Durante 4 anos, esse sistema ficou na berlinda e recuou. E aí, de repente, acho que a operação saiu dos holofotes, a atenção da opinião pública foi para outras áreas. Há um cansaço também institucional, porque depende de muita vontade política institucional. E o sistema voltou com força. Quem são os culpados? Quem combateu a corrupção ou quem combateu o combate à corrupção? A meu ver, o segundo caso, né? Quem lutou pela impunidade e pela prevalência desse sistema corrupto tem a responsabilidade por esses insucessos. Mas ela revela que, ao meu ver, algo muito importante, que nós não estamos fadados a sermos um país corrupto, com toda a negatividade que isso acompanha, que é o desvio do dinheiro público, que pode estar em obra pública, pode estar na saúde, pode estar na educação, o subproduto, que é pior até, que é o capitalismo de compadrio. As empresas, ao invés de investir em inovação, em tecnologia, pesquisa, investem em ficar próximo do governo ou das autoridades para conseguir vantagens e benefícios. Isso gera ineficiência econômica e o próprio descrédito da democracia. Porque a democracia representativa, ela parte de um pressuposto de que o eleito vai trabalhar para os eleitores, o representante para os representados. E em um nível profundo de corrupção disseminada, esse sentimento, essa fé na democracia, ela acaba sendo afetada. Então nós perdemos aí com tudo. Não creio que faria diferença, aproveitando a pergunta, a minha ida para o governo Bolsonaro. Tanto assim que a gente vê hoje os magistrados que trabalharam na operação Lava Jato, que permaneceram na magistratura e sendo vítimas de profundas injustiças, seja na seara administrativa, na parte ali do CNJ, Conselho Nacional de com Justiça. todo respeito ao CNJ, mas o próprio ministro Barroso colocou de maneira muito categórica que o afastamento daqueles magistrados era uma baita injustiça, e eu espero que o CNJ possa rever, inclusive, essas decisões. E outros casos, nós temos até hoje o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, que fez um fantástico trabalho lá no Rio de Janeiro, afastado administrativamente. Por quê? Ninguém sabe por quê, da verdade. Então, assim, é muito fácil, e é esse discurso, o que eles querem fazer? Eles querem culpar quem combateu a corrupção. Vocês são culpados pelos insucessos. Não, quem são os culpados pelos insucessos foram aqueles que lutaram contra o combate à corrupção e que continuam lutando até hoje. Como é que o senhor se sentiu quando viu o presidente Lula subindo novamente a rampa para o Palácio do Planalto? Para ser bastante franco, eu nem assisti. Mas o senhor ouviu falar. 1º de janeiro, mas o senhor ouviu falar, não atraiu tanto a minha atenção. Ouvi dizer que ele é presidente da República hoje, né? Mas é um governo que, vamos ser sinceros, está fazendo água, né? A economia saindo do tema da corrupção. Não vou nem falar da corrupção porque os sistemas de controle foram desmontados. Primeira coisa que o governo fez foi para cima da lei das estatais, através de partidos satélites, mas ele fez isso. Aparelhou toda a máquina pública. São 39 ministérios, saindo matérias hoje todo dia de que voltou a influência do Vacari, né, que foi
preso na Operação Lava Jato, condenado, depois anularam dizendo que a competência é do Justiça Eleitoral, mas até hoje responde a ação de improbidade, que saíram as matérias dizendo que ele retomou influência na Petrobras. Então, parabéns. Aqueles que lutaram pela impunidade conseguiram, né, esse feito de permitir que o Vacari estivesse de volta ali à influência da Petrobras, se as matérias estão corretas. Mas o fato é, quem é responsável, né, o que a gente está vendo, voltou sim ao poder, mas um governo que não tem rumo. Na própria economia, a gente está vendo o dólar subir, o déficit público escalar. Qual é o futuro que o governo Lula está oferecendo para o país? Eu sei que o senhor mencionou que o senhor não viu, mas como o senhor se sentiu? Eu nunca tive essas questões, Evandro, do ponto de vista pessoal. Eu nunca tive uma animosidade pessoal em relação ao Lula ou qualquer outro réu dos meus processos. Eu fiz o meu trabalho como juiz, era um trabalho impessoal, podem dizer o que quiserem, né, mas para mim são erros judiciários essas anulações. Eu nunca tive um sentimento assim, fiquei feliz de condenar alguém e prender alguém e mandar para a cadeia. Eu nunca tive isso. Isso seria um sentimento ruim. No fundo, eu cumpri meu dever como juiz, como faria tudo de novo, sem arrependimentos, né? Eu fiz ali o meu trabalho. Então, quando houve essas revisões, muitas vezes as pessoas pensam que esse é um ataque pessoal. Não, quem perde é o país. Né? Quem perde quando a gente retroage no combate à corrupção, quando a gente vê esse aparelhamento da máquina pública, quando a gente vê pessoas sobre as quais recai uma suspeita, né, de comportamentos indevidos voltando a controlar a máquina pública, quem perde é o país. Eu fico chateado, né? Mas eu nunca tratei esses temas do ponto de vista pessoal. Então, não ligo, né? Ele subiu a rampa, acho mal para o país. E sou oposição por conta disso. Tenho posicionado dessa maneira, mas não no sentido de ter algum sentimento pessoal contrário a fulano X ou fulano Y. Bom, sobre Lava Jato ainda, Esper, quer perguntar? Vou mudar o foco e eu gostaria de perguntar, aproveitar um assunto que está em debate, a posição do senador sobre a PEC do aborto. A gente tem acompanhado os posicionamentos do senador na Casa Legislativa e é notório o alinhamento dos votos dele, das posições dele, à direita, ou à área conservadora. Eu acho que é mais à direita. Eu gostaria de saber se o senador apoia o projeto, se o senador rechaça esse projeto. E se aprovar esse projeto, na sua visão, significaria um desrespeito à vida da gestante ou à vida da vítima. Olha, eu defendo a legislação atual. Quando eu assumi o mandato, e isso era me perguntado pelos eleitores, eu deixava muito claro, eu sou pessoalmente contra o aborto e a legislação atual ela prevê a possibilidade legal de interrupção da gravidez, interrupção voluntária, em caso de risco de vida para a mãe. Né? Não tem como, por mais que tenha um amor a um filho, não tem como justificar você exigir de uma mãe que ela sacrifique a vida, né, por alguém que ainda vai nascer. Se ela tiver esse sentimento, tem que vir dela e não pode ser forçado pelo Estado. Casos também de fetos, né, com grave deficiência que impeça, que até a gente qualifica às vezes como uma vida ou como uma viabilidade de vida após o parto, que é a decisão do Supremo, que é a encefalia. Então, o feto sem cérebro, né, que não tem uma vida fora do útero depois do nascimento. Você exigir que uma mãe leve toda a gravidez, sabendo que esse é o resultado final de um feto sem cérebro, me parece também algo que o governo pode exigir da mulher. Em terceiro lugar, o caso de gravidez decorrente de estupro, né, porque é uma gravidez evidentemente indesejada pela mulher, há um peso, né, por ela carregar em seu ventre o filho do seu algoz, de um criminoso, e sempre se entendeu que o governo não poderia forçá-la a levar a cabo essa gravidez. Existe uma discussão legítima ali dentro do Congresso sobre a gravidez de gestação tardia, né, quando a vida do feto fora do útero já se tornou viável.
Aliás, esse foi quando a Suprema Corte norte-americana tomou aquela decisão famosa lá atrás, que depois foi revertida, décadas depois, do Roe versus Wade, que disse que o aborto poderia ser permitido até a 28ª semana. Esse foi o critério. A viabilidade da vida fora do útero. Então, eles disseram até a 28ª semana, mas eles tinham uma concepção mais alargada, da qual eu discordo. Poderia ter interrupção, depois poderia os estados, inclusive, proibirem. Então, tem uma discussão legítima sobre se é possível ter outras restrições, fora essas já legais, em casos de gestação tardia, na qual o feto já se torna viável, a vida fora do útero da mãe. É uma adesão complexa. O que eu espero é que a Câmara tenha uma discussão profunda quanto a isso. O tema não veio ainda ao Senado. Em particular, né, esse movimento de uma punição também excessiva à mulher, eu particularmente acho que são coisas diferentes. O aborto e um assassinato, né, um homicídio, ou qualquer outro crime contra a vida dentro do Código. Mas eu creio que a Câmara vai ter uma discussão sobre isso. E, repito, é legítima discutir o aborto em gestações tardias, porque existe uma viabilidade aí do feto fora do útero. Não sei aí qual é a melhor solução, espero que tenha uma discussão aprofundada. O senhor defende... Desculpa. Posso... É sobre isso ainda? É sobre isso. Tá. Só um complemento, então, senador. O senhor defende e concorda com a autonomia da vontade da grávida vítima de estupro? Não, como eu disse, eu defendo a legislação atual, como ela já está prevista ali, e dentro da legislação atual existe essa possibilidade da interrupção voluntária da gravidez decorrente de um estupro. E existe essa discussão legítima. Vamos pensar, se o feto já se tornou viável, não foi feita a interrupção da vontade da gravidez antes, é possível estabelecer outras restrições ou não? Né? Agora, não se justifica, a meu ver, uma exacerbação da punição da mulher, caso opte por esse caminho. No fundo, o doutor sabe disso, né, doutor? Não existe processos, que me consta, de condenações de mulheres no Brasil pela prática de aborto. É muito mais uma discussão de se isso vai poder ser feito, de que forma, em clínicas privadas ou no regime do SUS. E, de fato, né, a bancada do Senado, de direita ou conservadora, tem um ponto importante ao se preocupar, sim, com a vida em formação dentro do ventre da mulher, que também tem os seus direitos, né? Não é só... claro que a gente respeita a questão aí da mulher e tudo, mas existem também interesses, direitos que vão se contrapondo, e a discussão é uma discussão válida. Por favor, Jess. Senador, recentemente, se o senhor for voltar ao tópico da Lava Jato, nós temos visto a operação ser desmantelada. O último preso da Lava Jato, Sérgio Cabral, está solto, dando rolezinho pelo Rio de Janeiro, aproveitando, né? É interessante até notar que no Brasil a gente tem dois Sérgios, né? O senhor, que está sendo acusado por uma piada de festa junina, e o Sérgio Cabral, que confessou corrupção e que está solto passeando pelo Rio de Janeiro. Dentro disso, nós vimos o ministro Dias Toffoli anular as multas da JIF, anular multas da antiga Odebrecht e também anular as acusações ali, as provas do Marcelo Odebrecht. O ministro Toffoli, diga-se de passagem, tem uma esposa que trabalha diretamente para a JIF e também havia sido delatado pelo próprio Marcelo Odebrecht durante a Operação Lava Jato. O senhor foi julgado no processo de suspeição como suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que foram 7 votos a 4 votos. E aí a minha pergunta é num cenário fictício para o senhor. O senhor imagina que, na mesma condição, se assim fosse, um processo de suspeição a um juiz que julgasse um caso em que sua esposa, advogada, está diretamente envolvida prestando serviço para essa empresa e que ele próprio havia sido delatado por um dos réus, o senhor acredita que esse mesmo Supremo que o julgou como suspeito mediante nenhuma prova, ele literalmente estaria ligado ali a uma situação de também julgar um outro juiz nessas mesmas situações do Toffoli como suspeito? Olha, o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, a meu ver,
esses procedimentos lá na época do Lava Jato foram todos feitos com correção. Aí existe um revisionismo político em cima desses processos que é estimulado pelo governo Lula. O governo Lula, os governos do PT anteriores que foram fortemente atingidos pelas investigações, outros partidos também foram, então não foi algo só focado ali no PT, foi porque quem estava no poder e sempre baseado nas provas. E hoje você tem um revisionismo político que prejudica o país. Tanto assim que vimos esse ano aí, a nota do Brasil naquele índice da transparência internacional caiu. Né? Caiu várias posições. E o que a gente tem conversado mundo afora, ouvido as pessoas, muitas das pessoas estarrecidas sobre esse revisionismo e esse alcance. Porque a Lava Jato, na sua época, ela foi muito elogiada com uma onda anticorrupção, não só aqui no Brasil, mas na América Latina. Porque ali a gente teve, Jesse, funcionários públicos brasileiros que se corromperam, empresas brasileiras que corromperam funcionários públicos brasileiros, mas que corromperam também funcionários públicos estrangeiros de outro país. Aí teve consequências, por exemplo, no Peru, consequências na Colômbia, no México. E teve também empresas estrangeiras que corromperam funcionários públicos brasileiros. Então, as repercussões internacionais foram elevadíssimas. Eu prefiro não entrar no detalhe dos casos concretos, né, que está no ano X ou no ano Y por conta disso, mas eu tenho confiança na integridade do trabalho que foi feito. Agora, se pegam muitas vezes tecnicalidades, né, e se exacerbam tecnicalidades, e acabam se anulando essas operações. Mas é engraçado que a gente nunca vê nenhuma operação no Brasil contra a corrupção avançar. Não é só a questão da Lava Jato. Eu vi esses dias aqui uma matéria no estado de São Paulo, não conheço os meandros, os detalhes do caso, mas envolvendo possíveis casos de suborno em cartéis de trem aqui na cidade ou no estado de São Paulo, da mesma coisa, né? Tudo caindo em água. Como teve aquelas operações pretéritas Castelo de Areia, nunca nada dá certo. Então, será que está todo mundo errado em primeira instância, em segunda instância? Será que o problema é esse mesmo? Né? Ou é um problema de falta de vontade institucional e política de enfrentamento da corrupção a sério? Durante 4 anos na Lava Jato, tivemos esse enfrentamento. O que acontece depois do revisionismo, a meu ver, é culpa de outros, não de quem trabalhou na operação. Quer complementar algo, Jess? O detalhe técnico, ele é de fato utilizado para tornar juízes como o senhor suspeito, mas ele é ignorado em muitos outros momentos na história da justiça brasileira e até da política brasileira, por assim dizer. A minha segunda pergunta vai bem nisso, né? Lá atrás, o senhor que é um franco estudioso da Operação Mãos Limpas, que já sabia, quando a Operação Lava Jato estava acontecendo, que haveria ali um revés. Muitos perguntam sobre esse revés. Tem até uma entrevista do ministro Barroso em que ele coloca como o sistema reage. E aí eu tenho 2 perguntas em uma. A primeira é: sobrou inocência a Operação Lava Jato imaginar que chegaria nos mais altos cargos da República e que sairia vitoriosa? E a segunda é: no cenário atual, onde nenhuma operação contra a corrupção chega até as tantas fases, mais 70 fases da Operação Lava Jato, como corrigir? É mudando a forma de indicação de determinadas cortes? É pelas urnas? O que o senhor acha que é o processo que faria uma nova operação que olhasse para os meandros da corrupção no Brasil e os trabalhasse realmente acontecer novamente? Nós vamos ter que trabalhar passo a passo e ter muita paciência, porque eu acho que, por exemplo, é impossível se falar em prevenção e combate à corrupção a sério durante um governo Lula. E eu não estou falando aqui para ofender ninguém, não, mas a gente viu esse desmonte, né, dos mecanismos de prevenção, da tentativa do ataque à lei das estatais, de uma solução que preserva o que foi feito, né, quando ela estava suspensa, que não é uma solução das melhores, né? Embora pelo menos foi mantida aí a constitucionalidade da lei das estatais, mas a gente está vendo nos vários setores, públicos e inclusive privados, né? Você tem uma queda de incentivos para as pessoas serem honestas. E assim, é claro que o país é muito mais complexo que uma família, né? O país é bem diferente, é mais complicado, mas assim, alguns paralelos podem ser feitos. Você não pode chegar na sua casa e ensinar para o seu filho que vale a pena ser desonesto, que ele tem que trapacear para ganhar, que ele tem que roubar,
né, o dinheiro lá que ele encontra na casa, ou roubar os amiguinhos dele, seja o seu filho ou seja a sua filha, não vai dar certo. Né? Você vai estar criando um criminoso e nenhum pai em sã consciência ou mãe em sã consciência faz isso. Se a gente for pensar no país fazendo um paralelo, não vai dar certo, porque a gente sabe que a corrupção destrói o país. Aqui se teve uma falácia até dizendo que alguma corrupção é boa. Não, pega lá. Lista da Transparência Internacional. Pega lá os países com melhor score, os mais íntegros, compara, vê o IDH deles, o Índice de Desenvolvimento Humano. São países altamente desenvolvidos. Dinamarca, Suécia, Singapura. Singapura, que aliás nem é uma democracia, mas é um país considerado bastante íntegro, baixo nível de corrupção. Claro que seria melhor se fosse uma democracia. E pega o lado de baixo. Né? O lado de baixo são estados falidos. Nosso vizinho aqui, a triste Venezuela, a Somália, Sudão do Sul. Então, assim, é até intuitivo que não tem como um país dar certo apostando na desonestidade, apostando na corrupção. Então, não sei que caminho que se quer seguir nessa linha, mas a gente vai ter que ter paciência, Jéssica. Vamos ter que esperar esses mais 2 anos denunciando essas contradições e o que está errado, o que está aparecendo, e por isso é importante ter uma oposição que não seja destruída, perseguida. É importante apontar essas contradições, mas eu acho que as reformas necessárias, a viabilidade política delas, só vão surgir a partir do fim do governo Lula, que espero que seja próximo. Vamos lá, Beraldo, tua pergunta. Senador, o senhor naturalmente é muito identificado com o combate à corrupção porque proporcionou a boa parte da população brasileira a esperança de que combater a corrupção pode entrar na moda e que corrupto de fato vai para a cadeia, corrupto e corruptor. Enfim, estamos aí diante de um cenário em que os envolvidos na investigação gerada pela Operação Lava Jato estão sendo punidos e o juiz Ápio, por exemplo, fazendo coisas das mais absurdas e se safando até então de punições mais graves. Olhando para o futuro, eu queria entender do senhor 2 coisas. Primeiro, qual é o cenário que o senhor acredita que é necessário acontecer no Brasil para que a gente veja um foco pesado no combate à corrupção e a justiça tendo desenvoltura e apoio para buscar responsáveis pela corrupção no Brasil? E depois, o senhor, obviamente, tinha uma visão, uma expectativa de participar de um processo de melhora institucional no Brasil quando o senhor aceitou deixar a magistratura, ser ministro da Justiça, depois senador. O que o senhor hoje, com a experiência que já tem, o que o senhor acha que realmente é possível fazer e quais foram as suas grandes frustrações nesse processo? Bom, são excelentes perguntas. Eu não tenho um receituário muito claro como a gente chega lá, mas é possível chegar lá. E algumas coisas nós temos que apostar. Uma das coisas é o império da lei. Né? A gente precisa de lei que seja a sério no país e por isso a gente precisa fortalecer as instituições. Podem até achar estranho, porque tem muita queixa hoje em cima do judiciário, mas a gente precisa fortalecer o judiciário. A gente precisa ter juízes independentes e vinculados apenas à lei, para que nós tenhamos segurança jurídica no país, que é importante para o direito penal, mas é importante para o direito civil, que é importante para o direito comercial. Quem vai investir no país se vislumbrar que as cortes de justiça não geram segurança jurídica para o país? Isso é muito negativo. Por exemplo, novamente, os 2 embargadores que atuaram na Lava Jato, que estão afastados, a meu ver, foi um grande equívoco do CNJ. Espero, com todo respeito do CNJ, reveja essa decisão. Foi uma baita injustiça. Eu gosto até de contar uma história que é um pouco longa, mas vou fazer muito aqui resumida. Em 1896, o Rui Barbosa, que é o maior jurista brasileiro, foi senador, candidato a presidente várias vezes, grande advogado brasileiro, referência, defendeu um juiz conterrâneo do Tim aqui, lá do Rio Grande do Sul, Alcides de Mendonça Lima, que tinha sido condenado lá no Rio Grande do Sul por abuso de poder. E aí o Rui Barbosa foi lá, no Supremo Tribunal Federal,
Veja, 1896, e disse, não pode ter crime de hermenêutica. Primeiro, o Roberval disse o seguinte, não, o juiz estava certo, não teve abuso de poder. A interpretação do juiz estava certa, não teve abuso de poder. Mas ainda que ele tivesse errado, não pode ter crime de hermenêutica. Porque aí você está criminalizando a opinião do juiz, que é a mesma coisa que criminalizar a opinião de um cidadão. E aí você vai criar juízes tementes ao poder. Você não vai ter juízes independentes vinculados à lei. Você vai ter escravos do poder. E o Supremo Tribunal Federal, na época, deu o habeas corpus, anulou a condenação. Então até fala assim, poxa, retrocedemos a 1896? Até posso entender a gente retroceder 30 anos, 40 anos. Lamento, mas posso entender. Mas não podemos retroceder ao tempo anterior, né, no começo, no alvorecer da República Velha. Então precisamos, sim, embora o telespectador pode até achar estranho, né, a gente falar isso, precisamos proteger o judiciário e ter magistrados independentes vinculados à lei. E para isso a gente não pode usar da criminalização da hermenêutica, por mais que isso possa nos parecer tentador no primeiro momento, para punir juízes que adotaram decisões com as quais não concordamos. Então esse é um ponto importante, império da lei, que o Brasil precisa voltar a defender. A questão lá do Ministério da Justiça, olha, eu saí do Ministério lá, que eu tive minhas divergências. Entendo, no entanto, que a minha relação com o ex-presidente Bolsonaro está pacificada. Apoiei ele no segundo turno. Eu não mudo uma vírgula do que eu falei lá na época, tá? Mantenho a minha posição. Mas o fato é hoje, é um governo Lula. Então nós temos que fazer oposição ao governo Lula. Não faz sentido eu fazer críticas a um governo que já não está mais aí. E defendi o Bolsonaro como uma opção melhor do que o Lula na eleição de 22. O país está entendendo melhor por quê, né? Vendo o desastre econômico e moral decorrente desse governo Lula. Vamos lá, Tim. Então, o senador, surgiu o tema sobre o judiciário. Indo aos dados, sim, o Poder Judiciário brasileiro é tido como um dos mais caros do mundo. Do ponto de vista orçamentário, ele custa mais ou menos 100 bilhões de reais, e a gente gasta em saneamento básico 1 bi, então a gente gasta 100 vezes mais em disputas. Eu não vou entrar no mérito também de salário, tem muito processo, a gente é campeão de processo, então isso gera um custo muito alto, são 100 vezes mais do que gastamos em saneamento. Educação básica, transferência da União para estados, para municípios são 18, 5 vezes mais, portanto, gastamos em processo. Essa semana que passou, 2 matérias importantes na mídia, uma de um artigo de um economista no Estadão, professor da PUC, professor Camargo, e também do CEO de um grande escritório brasileiro, ambos dizendo que o Brasil está fora do radar. Então é um economista e um jurista falando que o Brasil está fora do radar. E uma dos pontos tem essa disputa política que ninguém aguenta mais, e tal. Essa polarização, hoje em dia eu tenho brincado que ser do centro indica... você também vai precisar ser radical, então é preciso que radicalmente a gente diga que é do centro, porque senão daqui a pouco também qualquer opinião já significa, né, uma identificação com um dos polos, isso atrapalha, isso é colocado. Mas acho que muito mais que isso é um problema também de segurança jurídica. O senhor mencionou isso, mas certamente eu gostaria de lhe ouvir. O senhor foi, né, juiz 20 anos, falamos aqui de aspectos criminais, mas tem todos outros aspectos aí de direitos de propriedade, né, que são fundamentais. Pelo menos toda a literatura que eu acompanho, direito de propriedade é fundamental, ao contrário de invasão de terra, por exemplo, é totalmente ruim. O que o senhor tem a dizer sobre essa relação entre judiciário e desenvolvimento econômico? O senhor que foi juiz e depois agora o senhor está no Senado e pode até fiscalizar em alguma medida ou participar da construção da jurisprudência. Não, mas excelente pergunta. Eu entendo que tem uma frase famosa, né, Tim, que se conhece, que é toda pessoa tem direito a um dia na corte. Aqui a gente está levando ao extremo. Tá como autor, né? A gente está virando um país de advogado e um país de processo. Então, isso gera insegurança jurídica. A gente precisa ter mecanismos para diminuir. As pessoas talvez não gostem disso, porque pensam na nossa questão do acesso à justiça, mas a gente precisa racionalizar
um pouco mais o sistema judiciário. Por exemplo, quando houve aquela reforma trabalhista, e aquilo desestimulou aventuras. E a gente pode ser generoso, e tem que ser generoso com o trabalhador, mas a gente não pode ser generoso com ações temerárias que muitas vezes acabam gerando insegurança para as empresas, até mesmo investirem no Brasil. Por que eu vou no Brasil se eu vou ser atulhado de ações trabalhistas, com risco de condenações, ou seja, o contrato de trabalho, a rescisão, nada mais está valendo, né? O que está escrito não vale. A gente pode transportar isso para outros campos também. Eu sou um liberal, né, na economia, eu acredito, né, na garantia dos contratos, na garantia da propriedade. É claro que o Estado tem um papel distributivo importante, mas que nem isso ele está fazendo direito. Agora, esses fundamentos de previsibilidade são essenciais para o crescimento econômico. Então, quando você gera esse cenário de absoluta insegurança jurídica, de incertezas, por isso que a gente fala império da lei, parece que é um negócio meio lei e ordem e tal, né? Que às vezes parece rigoroso demais, não sei o quê. Não, mas a lei é importante porque a lei, vamos dizer, quem aprova são os representantes eleitos. Eles podem estar errados, mas você pode trocar os representantes eleitos, pode trocar os senadores, pode trocar o deputado, mas quando você tem a lei, você tem que seguir a lei, né? Teve um telespectador que mandou aqui pra gente. O problema não seria a quantidade de leis, mas sim a impunidade diante dessas leis? Como se o país já tivesse leis suficientes, mas a impunidade faz com que muitas vezes elas não se apliquem da maneira como o senhor está dizendo que deveria ser esse império? Mas é uma coisa até fora do direito penal, entendeu? Vai um pouco além. Eu posso colocar uma experiência prática. Eu morava num prédio que tinha um condômino que simplesmente pagar a taxa de condomínio. Como era um prédio com poucos moradores, quem tinha que pagar, né, o que ele não pagava eram os demais. E aí a minha taxa elevava. E aí se queria cobrar. E aqui foi um caso interessante, porque o condômino estava com dificuldade econômica mesmo, ele estava com vários bens penhorados, e ele falou assim, vocês podem entrar, eu quero pagar, mas eu preciso que vocês entrem na justiça por imóvel ser vendido, para eu poder pagar o condomínio. Porque se eu vender o imóvel, eu vou acabar tendo dificuldade pelas várias dívidas que ele tinha. E aí você entrou com uma ação de cobrança, o condomínio contra ele, levou 2 anos, num processo que ele não contestou, que era taxa de condomínio, levou mais de 2 anos, na verdade, para ser cobrado. Então, como é que fica, né? A segurança jurídica, a previsibilidade, a eficiência da justiça. E a gente pode falar daí dos processos criminais, que duram décadas e tal, mas se para cobrar uma taxa de condomínio leva esse tempo, então realmente nós estamos com dificuldades. Temos que repensar o modelo do Poder Judiciário, e aqui não é uma crítica ao juiz, ao ministro, a quem quer que seja, mas tem algo profundamente errado quando a gente tem essa avalanche de processos que gera uma enorme insegurança jurídica. Vamos lá, Tavares. Senador, o senhor tem algo em comum com muitos humoristas do Brasil, e não é o senso de humor, né? Afinal, o próprio Deltan Dallagnol disse que só viu o seu sorriso depois que o senhor já tinha deixado a magistratura e já era político. O senhor está sendo processado por uma piada, como disse aqui a Jess Peixoto. E curiosamente também, processado por alguém, a vítima da sua piada fez uma piada, até muito semelhante com a que você fez. Disse que você e Deltan Dallagnol roubavam galinhas juntos, me refiro evidentemente ao ministro Gilmar Mendes. O senhor teve um encontro muito recentemente com ele, disse que esse encontro seria para abrir algumas portas. Como é que ficaram essas portas? Ficaram abertas, ficaram fechadas, deixou só uma fresta? Como que está essa relação? Olha, eu sei que esse mês de junho é um mês muito perigoso para mim, eu não vou em festa junina. Fiz uma promessa para minha esposa, viu? Fiz uma piada. Alguns telespectadores mandaram aqui perguntando se o senhor estava a fim de ir em festas juninas, se eles mandaram. Viu? Eu já respondi, né? Olha, primeiro tem um processo que o Supremo recebeu lá, a denúncia e tal, vai ter instrução. A gente está confiante que vai demonstrar a improcedência daquela acusação. Foi uma mera brincadeira, até me surpreendeu uma acusação formal, mas é algo que vai ser tratado ali dentro do processo. A brincadeira da festa junina, evidentemente, é só uma brincadeira. Bem, olha, eu quero olhar para frente. Então, eu tenho todo esse orgulho da Lava Jato, critico o desmonte, mas eu também não fico subindo na tribuna do Senado para falar de Cid de Atibaia, para falar de pedalinho, para falar de triplex. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que ser pragmático nesse ponto, olhar para frente e defender
tentar conquistar benefícios à população brasileira e paranaense em decorrência do exercício do mandato. Né? Sempre falando a verdade e tal, e sempre qualquer problema é discutir o passado, mas o foco tem que ser o presente e o futuro. Nessa linha que tem que se dialogar em Brasília com todas as pessoas, quer você goste ou quer você não goste. Então, dentro desse trabalho de senador, eu converso, por exemplo, com meus adversários políticos, eu converso com senadores de outras vertentes políticas, e, aliás, o relacionamento dentro do Senado é excelente, né? Eu só tenho elogios ali aos meus colegas, posso discordar de votos, posso discordar de discursos, mas o ambiente institucional é um ambiente respeitoso ali dentro do Senado e construtivo, e é isso que tem que se fazer. Daí por isso que houve, né, essa visita ao ministro, como nós conversamos com muita gente lá em Brasília. Faz parte. Né, agora, isso não significa, evidentemente, uma concordância com as posições. Significa apenas que nós temos que buscar sermos civilizados. Aliás, né, algo que foi dito ali pelo Tim anteriormente, que eu concordo, que essa polarização acaba prejudicando o debate saudável das questões públicas. E eu fiz uma escolha dentro do meu mandato. Olha, eu posso até perder eleitoralmente com isso, posso perder eleitores, mas para o meu eleitor, né, a minha promessa é que eu não quero alimentar essa polarização irracional. Serei oposição ao governo Lula, sim, mas uma oposição que não vai para um caminho da irracionalidade ofensiva, porque isso acaba alimentando a própria polarização e, a meu ver, prejudicando o país. Vou dizer que eu fui eleito no Paraná, uma eleição disputada, e eu fui um candidato de direita, sim, né, conservador, sim, mas sem apelar para a polarização política. Nós estamos caminhando aí para os últimos 20 minutos. Tavares, quer complementar algo? Sim, vai bem vai ao encontro do final da tua resposta, senador. Você foi candidato no Paraná e você disse frequentemente que você era uma terceira via. Você atribuía o petismo ao candidato Álvaro Dias e o bolsonarismo, evidentemente, ao Paulo Martins. Para 2026, com essa porta aberta para uma candidatura ao governo do estado do Paraná, o senhor pretende continuar sendo uma terceira via ou o senhor pretende o apoio, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro? Nós vamos ter que ver o cenário político de então. Existem duas questões importantes. O plano nacional. Apoiarei um candidato contra a reeleição de Lula ou do seu candidato. Mais uma vez, não por animosidade pessoal, mas porque o rumo do país está errado. Isso nós estamos vendo já e vamos ver com muito mais clareza ali em 2026. Nesse ponto, né, existem nomes que estão se apresentando. Espero que haja uma união. Acho que o Brasil precisa de uma união lá em 2026 para ter um candidato que possa derrotar alguém que ocupa o governo, né? Isso só por si é uma grande força, além do próprio histórico do Lula, embora há, infelizmente, uma possibilidade do país estar em grandes maus lençóis pelos rumos erráticos da economia e também da questão da moral pública. Do outro lado, meus planos, né, ali eu tenho um mandato de 8 anos. Meu foco, na verdade, na vida pública é o trabalho no Senado. Então, não estou preocupado com o que eu vou fazer em 2026, estou preocupado com o que eu vou fazer amanhã. Amanhã tem comissão de assuntos econômicos, tem comissão de segurança pública, na quarta tem CCJ, tem plenário, então a gente está preocupado com isso. Agora, não vou deixar o PT governar o estado do Paraná em 2026. Né? E eles têm a máquina, eles utilizam muitas vezes de uma forma questionável a máquina pública que eles têm, com o próprio aparelhamento, como muitas vezes um direcionamento de recursos públicos que, com fins que podem ser até eleitoreiros, têm um impacto eleitoral. Então a gente tem que preservar o estado do Paraná, a gente tem que construir uma fortaleza no Paraná para que o Paraná não governe o estado. Se for necessário, né, se for um ponto possível, uma eventual candidatura minha, pode ser. Né? Mas é algo que a gente vai pensar mais ali adiante, quando as condições, nós vamos verificar se as condições estão dadas. E claro que isso vai estar relacionado ao projeto nacional.
Rapidamente, aproveitando a questão da ação, né, do qual o senhor agora será julgado aí do Supremo Tribunal Federal, o senhor condenou muita gente enquanto juiz. Como é que o senhor se sente agora estando do lado inverso, né? Estando como réu em uma ação, de maneira objetiva? De maneira objetiva, vamos fazer as seguintes proporções, né? Eu fui um juiz e eu nunca condenei ou mandei alguém para a prisão com uma satisfação pessoal. Mas os processos envolviam acusações extremamente graves de desvio de dinheiro público, corrupção, lavagem de dinheiro. Eu também fui, o pessoal não sabe, mas eu fui juiz de processos envolvendo crime organizado. Eu condenei, decretei prisão de membros, inclusive do próprio Fernandinho Beiramar. Fui juiz corregedor do Presídio Federal de Catanduvas, que é o primeiro Presídio Federal de Segurança Máxima. Nós tínhamos lá os piores criminosos do país, quando não tinha nenhum outro presídio federal. Então, assim, eu fiz o meu dever como juiz naquela oportunidade, mas os casos que me chegaram às mãos eram casos que envolviam condutas criminais gravíssimas. Nesse caso em particular, o que existe é uma acusação recebida pelo Supremo por uma suposta calúnia, que, a meu ver, não houve, e nós vamos discutir isso com muita serenidade dentro do processo. Agora, não dá para comparar, né, uma coisa com a outra. Eu me sinto pessoalmente injustiçado, mas nós vamos discutir com tranquilidade a questão dentro do processo, né, como tem que ser, com respeito, inclusive, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Discordo da decisão, mas vamos lá discutir dentro dos autos. Vamos lá, acho que dá mais tempo de mais uma, Esper, por favor. Então, uma pergunta objetiva. Senador, quando o senhor proferiu as sentenças da Lava Jato, quando o senhor conduziu os processos da Lava Jato, o senhor já tinha um projeto político? E hoje o senhor se sente vitorioso nesse projeto político com a sua eleição para o Senado? Excelente pergunta. Olha, nunca tive nenhum projeto político. As coisas foram se desdobrando naturalmente. Por exemplo, a própria condenação do ex-presidente Lula foi em 2017. Aí fala, fez isso para favorecer o Bolsonaro. Eu nem conhecia o Bolsonaro. Nem sabia quem era, porque tinha se apresentado à vida pública, mas eu vim conhecer ele após as eleições de 2018. Então, nada aconteceu. E quando eu fui para o ministro da Justiça, isso eu falei reiteradamente, eu sempre me vivi como um técnico. E a imprensa me via assim, apontava lá cota técnica, Paulo Guedes, Sérgio Moro, entre outros nomes ali presentes, o próprio Tarcísio, igualmente, hoje governador de São Paulo. Daí eu saí do governo por conta das divergências, fui até para o setor privado, voltei para a vida pública, estou muito satisfeito em ser senador, mas eu sei que principalmente o que importa é a gente servir, O representante tem que servir os representados e apresentar ali resultados. Então eu fico feliz de poder participar desse momento histórico do país, que embora eu não concorde com o que está acontecendo, entendo que nós precisamos ter oposição e uma oposição firme, convicta das suas próprias razões. Por exemplo, não estarei jamais ao lado desse governo federal atual. Sou oposição, como disse, sem ofensa, sem tentar alimentar a polarização, tentando também viabilizar os meus projetos, que não é só criticar o dos outros, mas fazendo o meu papel histórico, fazendo o meu papel nesse momento histórico importante para o Brasil. Vamos lá, Jess. Então, senador, o Supremo e a Corte são fundamentais para qualquer democracia funcionar. E a lógica delas, muitas vezes, ela é utilizada com muita veemência na política. Aqui no Brasil, tudo virou ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos aí marco temporal, nós temos aqui em São Paulo a privatização da Sabesp e constantemente partidos, e nesse caso o PSOL e o PT, recorrem à Suprema Corte para que se julgue esses casos e se transforme uma lei muitas vezes validada pelos representantes de fato, eleitos pelo povo para assim decidirem, como foi a situação da lei das estatais, que o Supremo bem decidiu favor à manutenção. Mas assim, nós temos uma gigante judicialização na política que fragiliza a instituição do legislativo e a própria lógica democrática do nosso país. A minha pergunta é, como que o senhor encara isso? Em que situações o senhor acredita que isto é um meio legítimo? E o senhor acredita que esse recurso está sendo utilizado de forma a fragilizar a nossa democracia e até a harmonia entre os poderes? Nós temos que repensar esses assuntos. Eu acho que existe, sim, muitas vezes uma excessiva intervenção. Acho que os tribunais poderiam adotar uma postura de autorrestrição, uma certa humildade institucional, no sentido, olha, a gente não consegue resolver todos os problemas. Tem problemas que é melhor que sejam entregues aos representantes eleitos. Porque, como eu disse, o representante eleito, a população troca.
o ministro ou o magistrado não, porque ele é vitalício. Do outro lado, a gente tem um campo enorme para a ação do judiciário, que é a aplicação da lei, né, que tem uma baixa efetividade, então tem muito o que fazer. O mundo político tem que fazer o seu meia-culpa, porque normalmente também quem provoca o judiciário a entrar nessa esfera política é o próprio meio político. Vou dar um exemplo aqui pessoal. Quem entrou com a ação de cassação do meu mandato, perdeu, né, por 7-0, porque não tinha nenhuma causa ali, não tinha nenhuma justificativa, a lei estava do nosso lado, o fato estava do nosso lado, as provas estavam do nosso lado, mas quem ingressou foram 2 partidos políticos, né, o PT e o PL, buscando ali caçar o voto, o PL paranaense, vamos fazer aqui a ressalva, querendo caçar o voto de 2 milhões de paranaenses, de votos. Então, assim, o mundo político tem que fazer o seu meia-culpa e não provocar o judiciário quando perdeu na arena, seja das eleições ou seja na arena da votação de um projeto de lei. Bom, caminhamos aí para os últimos 10 minutos. Por favor, Tim, dá tempo de mais uma. Então, o senador aqui se disse um liberal econômico, né? E parte da opinião pública é muito confundida no que eles chamam de direita, que é uma coisa que também remonta à ditadura, enfim, entre liberais e conservadores. E o senhor pôde testemunhar ou pôde trabalhar durante a pandemia, né, no tema de tabelamento de preços, porque normalmente o que a visão iliberal quer numa pandemia, no aumento de máscaras e objetos que durante a pandemia foram fundamentais, no Ministério o senhor não tabelou preços, né? Então muitos liberais têm o senhor em razão da atitude forte na área penal, como se o senhor não pudesse ser um liberal econômico. Então, na verdade, o senhor e já demonstrou ser que na economia o senhor é liberal. Por outro lado, o senhor tem a visão de que não se poderia o judiciário controlar a opção do governo por intervenção no mercado de arroz. Como é que o senhor compatibiliza aí? É uma decisão política. Então, o governo tomou essa iniciativa de comprar arroz. O arroz do Rio Grande do Sul já estava colhido. A gente fala com os produtores, com os industriais de lá. Por exemplo, esses dias estava falando com o pessoal da Bia Arroz, a Federação dos Arrozeiros também ficou lá falar comigo. A produção foi colhida, a gente precisa vender. Problemas ali iniciais de escoamento, que levou a uma elevação de preço, mas algo que já vinha se normalizando. Aí, de repente, o governo vem com aquela licitação monstruosa, né, para importar arroz, que ia prejudicar o produtor. E assim, aí o governo querendo tabelar. Aí sim é uma decisão política. A decisão política errada, que, a meu ver, tem que ser combatida no parlamento, no Congresso, e não nas cortes judiciais. Aí quando fez o leilão e surgiu aqueles indicativos de fraude, aí sim é um momento que o judiciário pode intervir, porque aí tem uma questão que cabe ao Poder Judiciário. Mas o governo se antecipou, cancelou, isso não significa que o fato não deva ser investigado. Tem que investigar para identificar ali as responsabilidades. Agora, também fazer uma ressalva, Tim, eu sou, né, um liberal na economia, eu acho que a atuação o Estado vai intervir na economia de alguma forma, mas tem que tomar muito cuidado para não dar os incentivos errados, né? Como já foi no Brasil aqui querer revitalizar a indústria naval, que gerou todos aqueles escândalos de corrupção, por exemplo. Do outro lado, o Estado tem um papel importante na educação e saúde de qualidade, tem que ser pública, né? Sem prejuízo da iniciativa privada na área, a população tem o direito de ter uma educação pública e saúde pública de qualidade, e não tem, né? Essa é uma das áreas que o governo federal e outras esferas também de governo, estaduais, municipais, claro que com variações de qualidade, ainda tem muito a desejar, e a população tem razão em reclamar nesses pontos. Eu tenho só uma ressalva, porque o senador, muito rápido, já que estamos sendo um pouco irônicos, o senador disse que em vários momentos o governo federal foi irresponsável do ponto de vista fiscal. Mas tem uma que ele foi bastante, e a única, que é para ajudar o Rio Grande do Sul. O senhor mencionou aí, e eu, como gaúcho, realmente acho que a situação do Estado está muito complicada e pediria aqui que houvesse essa sensibilidade. Mas é uma pequena brincadeira, porque em um momento, sim, o governo foi responsável fiscalmente, na hora de transferir recursos para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho votado a favor de tudo lá que favorece o Rio Grande do Sul, dessas medidas econômicas. Agora, vamos dizer que se o governo tivesse feito sua lição de casa anteriormente, ele teria mais conforto para atender o Rio Grande do Sul hoje, né? O que ele fez? Ele está sendo perdulário desde o momento que ele entrou.
e veja que eu não sou tão irracional, porque votei a favor daquele arcabouço fiscal. Vamos dar uma nota de crédito para o governo. O próprio governo já jogou esse arcabouço na água, aparentemente, mas naquele momento até votei a favor, embora não acreditasse dentro desse plano. Se ele tivesse sido responsável fiscal, hoje nós teríamos juros mais baixos, dívida pública não crescendo e maior conforto fiscal para socorrer o Rio Grande do Sul. Não vamos negar o conforto fiscal do Rio Grande do Sul, né, porque o governo errou anteriormente, porque é uma emergência. Mas que isso, vamos dizer assim, é um mérito, de certa maneira, do governo e do Congresso, porque a gente tem aprovado todas as medidas que têm sido colocadas para favorecer o Rio Grande do Sul. Tavares, se for rápido, dá tempo. Rapidinho, senador. O senhor teve que ir até as suas redes sociais recentemente para alertar os seus seguidores sobre um golpe que estava sendo aplicado utilizando inteligência artificial. Enfim, utilizaram a tua voz, a tua imagem, para tentar vender um produto, alguma coisa nesse sentido. Como que o senhor encara esse tema, principalmente num ano em que nós vamos enfrentar as primeiras eleições nas quais a inteligência artificial já pode ser utilizada? Tem necessidade de regulação, de regulamentação? Aliás, o Senado discutiu isso hoje, né? Como não pesar muito a mão em cima desse tema? Tem um projeto que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco para regular a inteligência artificial, que está lá no Senado. Deve ser discutido essa semana. Foi apresentado o relatório pelo senador Eduardo Gomes. E realmente é um tema do momento, importante. Embora o projeto não seja focado em questão de eleições. Aqui eu aproveito até o gancho aqui do Diego para alertar o telespectador, olha, eu não vou na rede social para vender nada. Tá? Eu sou senador da República, então eu não apareço lá para vender. Pessoas inescrupulosas fizeram lá um vídeo, utilizaram um vídeo meu, colocaram uma voz através de inteligência artificial, até um vídeo não muito bem feito, mas querendo vender, sei lá, criptomoeda, ou falando de um negócio do Serasa, crédito do Serasa, pelo amor de Deus. E depois pode aparecer de novo com algum outro tema. Não confie em nenhum vídeo que eu apareça vendendo alguma coisa ou dizendo que você tem alguma coisa. Se aparecer um Moro _ Zebrinha tentando adicionar vocês, corram. Tome muito cuidado, porque a gente fica preocupado, não que a gente tenha responsabilidade sobre isso, mas usar a nossa imagem, às vezes alguém cair nisso, claro que é algo que nos entristece. Mas você tem toda a razão, uma preocupação nas eleições quanto à utilização da inteligência artificial. Tem que tomar cuidado, né, nesses controles de informação, de dados, para a gente não ir para um campo de censura. A gente fica consternado com esse tema da desinformação, da fake news. Acho que eu fui um dos principais vítimas do país de fake news. Falam até hoje lá que eu forjei da CIA. Essas coisas totalmente fora da casinha, né? Como se diz. Agora, dar a um poder ou um órgão do governo o controle sobre o que as pessoas falam. E aí o senhor já está mencionando a possibilidade de regulação das redes sociais. Seja na rede social, ou seja na imprensa, ou seja no dia a dia, é muito perigoso. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Por mais que a gente reprove as fake news, por mais que a gente reprove desinformação, o remédio não pode ser pior do que a doença, então temos que tomar muito cuidado. E de maneira muito objetiva, o senhor acha que há uma tentativa hoje, seja pelo judiciário ou do próprio executivo, de tomar alguma medida de tentar castrar o direito das pessoas se manifestarem de algumas formas? Acho que houve um movimento naquela pele das fake news, que ainda bem não foi adiante nem na Câmara, creio que também não iria adiante dentro do Senado, e o país, talvez, espero que isso esteja acontecendo, eu vejo ele caminhando num sentido de uma certa pacificação, né? E houve um momento de tensão de que essas situações de censura apareceram, né? Algo que, em princípio, a nossa Constituição não permite. Nós temos que conviver com a nossa democracia e com as nossas falhas, inclusive conviver com discursos de outras pessoas com as quais nós não concordamos e admitir que no campo do debate público, fake news e desinformação, embora sejam lamentáveis, elas vão estar presentes porque faz parte da realidade humana. Senador Sérgio Moro, em ponto, hein? Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, foi um prazer recebê-la no estúdio. Tavares, Tim, Esper, Jess, obrigado também a vocês pela ótima colaboração aqui com as perguntas da nossa bancada. E a você que permaneceu conosco também durante todo esse tempo, um grande abraço e a gente se vê aqui na programação da Jovem Pan. Fiquem com Deus, ótima noite.